Boa noite. Boa noite, gente. Amém. Graça e paz, a paz do Senhor. Para quem tem mais de 15 anos de igreja, a paz do Senhor. Poxa, que momento especial para a gente, né? Não sei como você pensa sobre esse domingo, sobre esse encontro, mas esse tempo é santo. Esse tempo é espiritual, que é quando o povo de Deus, os discípulos de Jesus, que estão espalhados pelas cidades, se juntam para juntos cultuar a Deus, celebrar a vida que temos em Jesus, glorificar o nome daquele que nos salvou, por aquele que nos garantiu a vida eterna, perdoou os nossos pecados, que a nossa alma cante, vibre, aquele que nos constrangeu com seu amor, com sua misericórdia. Hoje, na nossa última reflexão da série Correlê em Eclesiastes, vamos falar sobre contentamento. E quando falamos sobre contentamento, que desafio para nós, onde existe tanta coisa que promove descontentamento, falta, ausência. Não sei você aqui agora, se talvez parar por um minuto, não precisa de muito tempo, quanta coisa esteja te faltando, quanta coisa esteja nos faltando, quanta coisa precisa, falta ser colocada no bolso, no coração, na mente. Parece que essa cultura onde o casamento nunca é bom, nunca é o suficiente, o salário é sempre pouco, o aumento nunca chega aonde a gente gostaria que chegasse. Quando chega, parece que também não é o suficiente. O corpo parece que sempre tem uns quilinhos a mais. Talvez não seja o teu caso, mas é o meu caso. E quanto mais eu peso, mais desgosto eu tenho quando eu olho para a balança. Mas é sempre uma coisa a mais, é sempre uma coisa a menos, é sempre a falta de alguma coisa. E a pergunta que a gente sempre faz e não encontra resposta é: qual o limite do descontentamento? Qual o limite do contentamento? O quanto é necessário para estar contente? O quanto é necessário para eu me sentir realizado? Qual é o tempo, qual é a quantidade, qual é o lugar, quais são as pessoas, que tipo de pessoa eu preciso ser para eu estar contente? Que tipo de solução é necessária, ou que tipo de problema é necessário para ser criado, para que eu tenha algum tipo de alegria, de contentamento que resolva a minha vida de uma vez por todas? Quanto é necessário para se sentir pleno e realizado? O quanto eu preciso para viver contente o tempo todo? Por que vivemos nesse estado crônico, endêmico, de descontentamento? O quanto? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto somos infelizes porque estamos sempre à procura de alguma coisa, de alguém, de um tempo, para preencher alguma coisa, mesmo para aqueles que são mais descansados? Parece que alguma coisa nunca está completa, nunca está exatamente no lugar em que deveria estar, para que eu até durma bem, mas que se eu não dormir bem, que o outro dia, que o dia seja bom, ou que se eu durma mal, que o dia seja suficientemente bom para eu poder estar contente. Alguma coisa nunca se encaixa. Em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, vamos ler só essa porção, hoje para encerrar nossa série Correlê. Salomão fala um pouquinho mais sobre essa frustração, a frustração dessa vida debaixo do céu, debaixo do sol quente. Isso que Salomão não viveu o sol do Recife, que é 2 sóis para cada cabeça, ou mais, né? Esse que ele não viveu esse tempo aqui para dizer que essa vida é tão ruim debaixo do sol. Mas ele diz assim: eu também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros,
mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Dessa vez, parece que Salomão não está falando só sobre os seus experimentos, não só sobre aquilo que ele se permitiu observar dessa vida, ou pessoalmente experimentar, mas de alguém que olha o mundo à sua volta e diz que as coisas continuam muito complicadas. Mesmo aquele trabalho, que o trabalho por si só é recompensador, esse trabalho aqui é como alguém que tenta pegar o vento. Existe um jogo de interesses que complica o estado das coisas, que desgasta uma vida de contentamento. Nós vivemos uma vida descontente debaixo desse sol, mais uma vez, segundo aqui Salomão. Salomão, ele observa que a maior motivação para o trabalho é a competição humana. É o ambiente de trabalho, ou os trabalhos entre si, competindo para que a pessoa interessada, ela se saia melhor do que os outros. Dentro do trabalho, do mercado de trabalho, você precisa manter-se atualizado o tempo todo, você precisa manter-se sempre próximo das pessoas estratégicas, para que você tenha algum tipo de contentamento. Aquele tipo de funcionário que não se mantém a todo tempo interessado, preparado para se tornar competitivo dentro do mercado de trabalho, ele está fora. E Salomão já falava sobre isso, o esforço, o empenho do trabalho, o sucesso nas técnicas adquiridas, a frequente ambição pela riqueza, de liderança, de status, essa coisa toda debaixo do sol é muito desgastante, gera muito descontentamento. O mundo antigo também tinha as suas tensões internacionais, tinham as suas guerras, tinham as suas provocações, tinham as suas disputas trabalhistas, tinha os seus conflitos de classe. Eles não eram muito diferentes de nós, porque não existe nada de novo. A gente troca de roupa, como um amigo meu, pastor, diz, que a gente troca a roupa do defunto. A gente troca a roupa de como as coisas estão, achando que tem coisas novas. Os princípios, os valores, os pecados, a raiz de todos os males se repetem a todo tempo. Por debaixo das energias humanas, Salomão percebe o desejo incansável de superar socialmente uns aos outros. É uma luta, é uma guerra, um querendo ser melhor do que o outro o tempo todo. O tempo todo. Não só simplesmente pela recompensa de ser melhor do que o outro, não simplesmente pela recompensa de ser melhor colocado, não simplesmente por viver uma vida contente, satisfeita, não por isso, não por isso. Essa foi a análise aqui de Salomão. Em outras passagens, outros autores intelectuais descrevem as influências destrutivas da inveja que enfurece o homem, e que torna áspero, que torna amargo, que torna violento, destrói fisicamente, destrói as relações, as emoções. Esse é mais um aspecto da vida debaixo do sol. Uma vida descontente, um aspecto deprimente, porque indica que todos os esforços humanos são prejudicados em qualquer um dos estágios por causa das motivações. Seu trabalho é motivado pela ambição, pelo descontentamento e não só pelo sustento. Em algum momento, essa vida descontente nos coloca em alguma posição que compromete a nossa integridade, que compromete o nosso relacionamento com Deus, que compromete a nossa espiritualidade, que compromete a nossa esperança e a nossa confiança naquele que é provedor, naquele que é dono de todas as coisas. Esse é mais um aspecto da vida debaixo do sol. Seu trabalho com motivações erradas, uma vida com motivações erradas, seus resultados vão sendo anulados, os seus processos vão sendo anulados no decorrer da vida, os seus motivos vão sendo comprometidos, e qualquer esperança de lucro só pode vir de Deus, e não de outro lugar.
E esse problema do descontentamento é um problema antigo, não é um problema de Eclesiastes, dos tempos de Salomão, não é um problema do nosso tempo, não existe algo tão novo que seja influenciado por essa cultura moderna, pós-moderna, que seja influenciado pela mídia, pela internet, e que isso gera em nós algum tipo de descontentamento, embora nós, que estamos vivendo esse tempo, em algum nível de análise possa dizer, os nossos tempos são piores. Nesse tempo é mais difícil encontrar contentamento, onde as competições acontecem em todas as esferas. É um problema antigo. Segundo o dicionário, contentamento é um estado de espírito que é independente de circunstâncias externas. Contente com a sua sorte ou com a sua fortuna, com os seus recursos que possui, mesmo que seja limitadíssimos. Porém, nesse tempo em que nós estamos inseridos, em última análise, nós somos incapazes de lidar com o sucesso e o fracasso, com as conquistas e com as derrotas, ou com a nossa, ou com a alheia, ou com aquilo que nós estamos vivendo a despeito da outra pessoa que está próxima de nós, com os outros ambientes que estão à nossa volta. Não compreendemos o significado de espera. Esperar é uma palavra fora de moda. Esperar é algo completamente difícil. Esperar a mudança de alguém, esperar a evolução de alguém, esperar a nossa própria evolução, a nossa própria maturidade, o nosso próprio tempo de viver o tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos grande dificuldade de nos ajustar às mudanças, principalmente quando elas nos colocam, mesmo que temporariamente, em situações difíceis. Dificuldade de se adaptar ao tempo, ao momento em que nós estamos vivendo. É algo que promove em nós esse vazio circunstancial, porque a minha alegria, o meu contentamento, o meu riso depende exatamente das circunstâncias. E a dificuldade de se ajustar às circunstâncias é porque essa circunstância, ela tira de mim, temporariamente, o riso. Essa situação que eu estou vivendo, ela não me faz sentir contente. Ela não me faz sentir satisfeito. Ela me tirou de uma situação de conforto, de uma zona de conforto. Ela me tirou de um status para eu viver algo que é completamente daquilo que eu planejava ou que eu esperava. O descontentamento ou a falta de contentamento está presente no coração do homem desde o Éden. Desde o Éden. Este fato é fundamental para compreendermos que o contentamento, ele não vem primeiramente de fatores externos. Não é algo que está tão longe. É algo que brota do nosso coração. É a condição de um coração pecaminoso. É a condição de um coração que procura fazer de si mesmo o Deus, o Senhor da sua própria vida. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, pelo menos é o que Gênesis descreve. É o pelo menos que nós, que ao lermos as Escrituras, que reconhecemos Deus como Senhor, Criador de todas as coisas, almejamos. E até temos um problema muito sério com Adão e Eva, e que a maioria de nós gostaríamos de ter uma conversa muito franca com Adão e Eva, onde todas as coisas estavam muito boas, muito legais. A gente, inclusive, não tinha nenhum problema com a nudez, não tinha vergonha, não tinha pecado. E, de repente, eles acabam com tudo que estava ao nosso alcance. A alegria no trabalho, gente, que coisa bela, algo que Deus fez. Trabalhava, usufruía de todas as coisas que estavam ao teu alcance, aquele contato sem nenhuma maldade com os animais, aquele contato com Deus, na viração do dia, uma conversa, um diálogo. Deus, ele rodeava e conversava com a criação humana, e de repente, brota do coração esse desejo de ter conhecimento de coisas que só Deus tinha, de estar no lugar de Deus, de ocupar uma posição de Deus. Não havia
homem e mulher que estivessem numa condição melhor e mais formosa do que aquela. Se você for pensar no padrão ou no ideal de família, de emprego, Adão e Eva estavam ocupando esses melhores lugares. Eles estavam não nos melhores, eles estavam na melhor, no lugar, no reino de Deus, sobre o reinado de Deus, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele tinha tudo o que precisava, eles tinham tudo ao seu alcance. No entanto, havia algo que eles não podiam ter: o poder de Deus, o lugar de Deus. E foi exatamente nesse lugar inalcançável que eles acharam uma boa ideia. Eu estou muito infeliz, eu estou sem contentamento. Eu não estou contente com o fato de não ter essa coisa que só Deus tem. Essa coisa que eu não tenho, eu não estou feliz. Eu preciso tocar este lugar. Eu preciso tocar aquele lugar que Deus diz que eu não deveria comer. Aquela coisa que não deveria provar. Eu preciso chegar a este lugar. E Adão e Eva, no seu melhor lugar, no melhor lugar do mundo, prova para nós que nem o melhor lugar do mundo, nem as melhores condições é o suficiente para trazer esse contentamento que não seja exatamente estar no lugar aonde Deus pediu, onde Deus criou, onde Deus nos responsabilizou. Exatamente aquele lugar, aquele bom lugar, aquela boa vontade. Se não é este lugar, se nós não vivermos exatamente neste lugar, a gente vai estar sempre descontente, sempre infeliz. E aquele anseio pela eternidade, aquele anseio por estar com Deus, por estar no reino de Deus, aquele desejo de habitar a cidade de Deus, vai sendo preenchido, vai se enchendo das coisas deste mundo, dessa vida, essas coisas passageiras, aonde a traça corrói, o ferrugem a destrói, aonde vai sendo destruída e corroída por toda e qualquer coisa. Essas coisas que se vão muito facilmente, essas coisas que, a partir do momento em que eu me encontro com a eternidade, não fará mais nenhum sentido. Inclusive, boa parte delas nem para aqueles que ficam. O inimigo das nossas almas continua a nos sugerir, assim como no Éden, que nós realmente não temos tudo o que precisamos, e precisamos buscar absurdamente, loucamente, nos lugares dessa vida. O que tem de legal lá fora? Olha, o que você acha de dar uma desviada? O que você acha de você pegar uma rota alternativa só por um instante? Só por um instante. É só uma mordida, é só um pedaço, é só um tempo curto, é só um pedacinho. É algo que não vai tirar você do lugar, e você vai perceber que é um ambiente de privilégio, é um lugar de privilégio. É exatamente o lugar que você merece isso. Sabe a coisa do eu mereço? A gente vive na cultura do eu mereço, né? Do eu mesmo, da selfie. Eu preciso disso, eu tenho direito disso. Aliás, eu faço isso, aquilo. Inclusive, eu sou melhor do que a minha esposa nisso. E se ela não consegue chegar na minha altura, eu tenho o direito de buscar isso em outro lugar. Profissionalmente, poxa, eu lutei tanto por isso, eu estou tanto tempo nesse lugar, que como eu não sou visto, agora as coisas serão do meu jeito. Vou prejudicar,
eu vou fazer de tudo o que eu preciso, lutar com todas as minhas forças para alcançar este lugar. Eu posso isso, eu posso. Você pode, você é o cara, it's a man, você pode fazer isso. Você tem todo o direito de pegar uma rota alternativa. Você tem todo o direito de pegar um atalho. É fato que em nosso coração existe algo, um anseio, que supera todas as experiências humanas que experimentamos nessa vida. E esse anseio, como refletimos na semana passada, você pode ir até o nosso podcast, no Spotify ou no YouTube, e ver essa reflexão. Esse anseio não pode ser preenchido por outra coisa. Não pode ser preenchido pelas experiências da vida. Esse anseio se refere a algo maior do que esses braços frágeis nossos são capazes de abraçar aqui e agora. Trata-se de um profundo anseio pela eternidade, pelas coisas que são eternas, e não por esse mundo efêmero, não pelas relações superficiais, e não por essas coisas que se esvaem com um sopro de vento, como o próprio Salomão descreve. Essa coisa não pode ser preenchida. Isso você não vai encontrar em outro lugar. Pascal também diz que há um vazio do tamanho de Deus no coração do homem, que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, que se fez conhecido através de Jesus. Esse vazio enorme é exatamente do tamanho de Deus, porque nós fomos criados em Deus, a sua imagem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Não é esse lugar não é um pedaço, esse lugar é exatamente o que somos. Essa busca, ela não será, esse contentamento não será suprido em outra coisa. O que é que você tem buscado para sentir essa pessoa satisfeita e contente? O que é que você tem buscado? Aonde é que você tem procurado isso? Como você tem se sentido a estar exatamente aonde você achou que era o seu lugar de direito? E como isso tem suprido essa necessidade do seu coração? Esse anseio seu, essa sua necessidade de estar certo, essa sua necessidade de felicidade a qualquer custo. O que é que isso tem gerado? Você tem conseguido chegar exatamente aonde você disse que chegaria, e que ao chegar a este lugar, você estaria preenchido e preenchida? Você conseguiu aquilo que buscava neste lugar, fazendo o que você está fazendo? O problema é que quando acreditamos que esse vazio pode ser preenchido com outras coisas, que não são o próprio Deus, a gente encontra lá um outro grande vazio. Um grande vazio, aquele vazio que separa o homem de Deus, aquele vácuo, aquela ruptura enorme chamada pecado. Enquanto eu não tiver um belo corpo, uma namorada, um namorado, um marido, filhos, o carro do ano, uma casa maior, viagens, diplomas, eu não serei plenamente feliz. Antes você não tinha banheiro, agora você tem banheiro e você fala, nossa, seria muito bom se o meu banheiro fosse maior. Poxa vida, que quarto ruim, que guarda-roupa ruim. Essas panelas, eu achei que fossem as melhores panelas. Que coisa simples, né? Às vezes a gente reclama das coisas simples da vida, né? Nossa, eu achava que esse carro era bom, que porcaria. A gente murmura a cada marcha, né? Da primeira, segunda, a ré. Eu tinha um carro que eu tinha vontade de acelerar ele e soltar ele em alguma ladeira. E o carro era tão ruim que quando ele deu problema, eu deixei ele na rua. E só fui buscar no outro dia. E estava lá, gente, ninguém levou o carro. A gente tem esse desgosto com outras coisas da vida, né? A gente deixa lá para ver se o diabo leva, se Deus recolhe, né? Alguma coisa assim.
essa vida infeliz, esse corpo que nunca está bom. Eu lembro que eu tinha 10 quilos a menos e eu achava que eu era gordo. Agora que eu estou gordo, eu acho que eu estou mais gordo ainda. Nunca está bom a coisa, quer dizer, nunca está ruim demais também que não possa piorar, como alguém disse, que não foi Deus que disse. Parece que os nossos filhos nunca são bons o suficientes. Sempre tem uma coisa que parece que o outro faz melhor. É uma coisa que o outro faz, outra coisa que o outro não faz. E profissionalmente, nós ocupamos a mesma área. Mas nós temos a mesma idade e você sabe coisas que eu estou distante de saber. E, poxa vida, que frustração. Isso me torna menos competitivo. O que eu vou fazer? Que vida infeliz. Aí a gente pede aqueles livramentos para Deus. O livramento do dia que você conheceu o homem que você está casado. O dia que você entra em casa, ele está deitado no sofá, assistindo TV. Ou a mulher. Deus do céu. Tenho certeza que o Senhor não quis isso para a minha vida. E nunca está bom. Nunca está bom. Isso que eu estou falando aqui são coisas simples. É nesses pontos que a gente procura outras alternativas. É nesse ponto que a gente acha que a coisa ruim demais, tá bom, é suficiente. Porque a vida é assim mesmo. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para uma vida debaixo do sol. É uma vida debaixo do sol, olhando aquilo que só os olhos podem ver. Quando na realidade deveríamos olhar para além. Deveríamos olhar para aquele que é dono do horizonte, para aquele que é dono daquilo que os olhos veem, para aquele que é o Senhor e Criador daquele que tem olhos para ver, boca para falar, ouvido para ouvir. Nós estamos olhando para uma vida debaixo do sol. Todas essas coisas são boas, mas fazem parte desse mundo caído. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que faz você acordar de manhã, cheio de vontade de acordar cedinho, ou que faz você largar rapidamente e voltar para casa. Todas essas coisas que podem ser boas, mas os nossos olhos deveriam estar olhando para além. Todas essas coisas não podem satisfazer o nosso anseio eterno. Então logo passamos a aspirar por outras coisas, por outros momentos, porque aquilo não é suficiente. Eu vou usufruir de uma palavra muito usada, que é lugar de fala, mas essa vida, gente, é igual sapateira, é igual o espaço do guarda-roupa da esposa. Quem é casado aqui? Ergue a mão rapidinho aí. Vocês parecem que estão com vergonha de falar que é casado, gente. Eu, hein? Só porque eu falei de sapato, você já viu aquela coisa? Parece que nunca tem sapato suficiente. Eu estou sem roupa. Homem é muito difícil para entender isso, mulheres. Queria confessar para vocês. Porque imagine que na minha casa, no meu quarto, eu tenho uma gaveta que só tem roupa preta. Eu tenho um guarda-roupa que tem algumas camisetas coloridas, 3 talvez um pouquinho mais, e algumas calças. Então quando a esposa diz assim, eu estou sem vestido, eu estou sem sapato, a gente lembra de Salomão. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que os desejos que surgem em nós, quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em um país estrangeiro, ou nos deparamos pela primeira vez com um assunto que nos deixa animados, são desejos que nenhum casamento, viagem ou aprendizado podem realmente satisfazer. Olha que interessante. Havia algo que captamos naquele primeiro momento de desejo, mas que se esvai com a realidade. Acho que todos sabem do que eu estou falando, C.S. Lewis diz.
A esposa pode ser boa, os hotéis e paisagens podem ser excelentes, a química pode ser um negócio muito interessante, mas parece que algo se foi em relação àquele primeiro momento, aquela primeira olhada, nada comparado com aquilo, nada comparado. Quando você recebe a primeira proposta, a ideia de que você terá o emprego, a promoção, quando você diz assim, agora eu vou conhecer a cidade que eu gostaria de conhecer, a praia que eu nunca fui, aquele sentimento, aquela sensação, aquela visão que os olhos nos dão. Parece que ao conhecer, ao se deparar com a realidade, não é nada parecido. Você já viu aquelas belas paisagens dos hotéis e dos resorts, das praias? Gente, aquilo ali, eu tenho chegado à conclusão de que C.S. Lewis está completamente correto. Ou que eu deva arrumar um drone para ver a mesma coisa que o drone vê quando ele sobrevoa os lugares. Porque quando a gente chega no lugar, parece que alguma coisa se foi. Alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Não tem tanto brilho. Acontece algo parecido com você na vida? Poxa, eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto concluir esse projeto. Tanto. E quando eu consegui, eu acho que eu cansei. No meio do caminho, perdi o brilho. Ele usa que ele não está tentando trazer uma nuvem de pessimismo sobre a vida. Essa vida não é nada do que você está pensando. Não é essa a intenção dele. Ele está apenas lembrando que nós precisamos confiar nas coisas certas. Precisamos ter a visão certa da vida. E lembrar que Deus, Ele não participa de alguns momentos da nossa vida. É de toda a vida. É de toda a visão. De todo o tempo. Salomão não nos deixa dúvidas quanto a isso. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei, nem privei meu coração dessa alegria, mas ainda assim, é como correr atrás do vento. É vaidade, nada disso preenche. Lewis, ele diz que os livros e a música, nos quais pensamos ter encontrado beleza, nos trairão se confiarmos neles. A beleza não está neles, ela surge por meio deles. E o que veio por meio deles era anseio. Se forem confundidos com o que realmente desejamos, transformando-se em ídolos. Essas coisas se transformam em ídolos. Ídolos que ferem o coração de seus adoradores. Pois não são o que eles desejam. São tão somente o perfume de uma flor que não encontramos e o eco de uma canção que não ouvimos, notícias de um país distante que ainda não visitamos, correndo atrás das coisas. E a nossa esperança não pode estar nessas coisas, porque essas coisas não promovem em nós contentamento. Eu diria que para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que confiam em Jesus, na sua obra redentora, o contentamento, ele vem antes das coisas. Antes das coisas. As coisas se tornam um meio para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Porque eu já estou satisfeito em Deus. Parece que nós cristãos esquecemos de onde vem o nosso contentamento. De onde vem a nossa riqueza. De onde vem a nossa alegria. De onde vem a nossa satisfação. Você está triste, meu amigo? Eu não estou dizendo que por pertencer a Deus você precisa ficar feliz o tempo todo, não. Contentamento é diferente de alegria. É diferente disso. Porque como Salomão também diz, essa alegria que o mundo oferece, esse riso, é um riso de festas. É um riso momentâneo, que passa num outro instante. Mas o contentamento é o que permite que você viva essa vida. E aí você usufrui de uma paz que o mundo não dá, de uma alegria que o mundo não oferece, de coisas que esse mundo não oferece. Que essa estadia, que essa passagem, que esse momento da sua vida não oferece.
O engano do mundo é crer que a plenitude dos nossos desejos e afeições podem ser supridas e alcançadas a parte do nosso relacionamento mais profundo com Deus. Não pode, não poderá e não será. Amém ou misericórdia? Eu diria misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia desse coração nosso, inclinado às nossas vontades, aos nossos desejos. Nós somos criados para ser livres das circunstâncias. A carta que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Filipos apresenta um dos testemunhos mais eloquentes sobre a paz do contentamento. A sua experiência em Filipe não foi das melhores, não foi nada agradável, foi preso, açoitado e algum tempo depois preso em Roma, e ele escreve essa carta de gratidão. No entanto, o espírito de Paulo, mesmo estando preso, o seu espírito não se encontrava preso, livre, contente, satisfeito, pleno. Muitas vezes dentro da prisão, da vida, nós descobrimos a verdadeira liberdade. Descobrimos que a cegueira que nós nos encontramos, na verdade, era aquela antes de conhecer a Deus. Paulo, ele era um homem livre. Paulo, ele era um homem liberto das coisas deste mundo. Não apenas livre, ele era um homem contente, satisfeito, realizado em paz, em Deus. Em Deus. E a declaração que ele faz para os Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 e 12, é a prova disso. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Como anda a sua vida quando lhe faltam as coisas? Como anda a sua vida quando você tem muita coisa? Sabe como você faz para avaliar, talvez, se o seu contentamento está em Deus ou não? É o que você faz quando você tem aquilo que você procurava, com as pessoas à sua volta. Você acha que as pessoas são menos que você está num lugar mais privilegiado que os outros? O que você faz quando você tem menos? Você acha que o mundo tem dívida com você? Que as pessoas têm dívida com você? Que o mundo está conspirando contra você? Como é que anda? É uma maneira de avaliarmos o nosso contentamento, de achar que Deus está nos punindo. O nome disso é queda. Qualquer coisa melhor do que isso é graça, é graça. É graça. Somos levados a ser gratos por aquilo que julgamos que é bom e suplicar por aquilo que julgamos não ser bom. Minha filha está nascendo os caninos dela, então a gente tem dormido de 1 em 1 hora. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E nesse almoço, a gente não sabe aquela oração que não é gostosa? Porque a gente ora normalmente nas primeiras orações, e a gente ora agradecendo a Deus pela manhã, pela noite. E, Senhor, eu te agradeço por essa noite mal dormida. Que oração estranha, né? Quem agradece pelas coisas porque a gente suplica pelas coisas que não foram boas. A minha oração na madrugada foi em nome de Jesus, Senhor, faça a minha filha dormir. Faça a minha filha dormir. E a gente suplica, angustiado a Deus pelas coisas difíceis que vivemos na vida. Angustiados. E a minha filha só mostrando, é o processo, pai. Meu dente está nascendo. Qual é o processo que Deus tem feito na sua vida? E você está aí culpando a Deus ou o diabo? Responsabilizando a Deus ou o diabo? Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele diz: eu aprendi a encontrar dentro de mim uma satisfação intensa e real no meio de qualquer situação. Meus irmãos, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, independente das situações, para refletir e praticar. Lembre-se que não há nenhum bem que Deus já não tenha dado, não tenha concedido a você em Cristo Jesus. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que nós precisamos. Em Jesus não tem esperança.
Em Jesus, a eternidade é a pior que existe. Sem Jesus, é a pior que existe. Em Jesus, a melhor que poderíamos ter. Lembre-se que Deus, Ele é um bom Pai. Ele não concede cobras nem escorpiões a seus filhos necessitados, mas o melhor segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Lembre-se que só existe um lugar onde o nosso coração encontra descanso e contentamento pleno, em Cristo. Em Cristo. Quando o descontentamento assolar, lembre-se que você encontrará este lugar em Cristo. Isso não é religiosidade, meus amigos, não é espiritualidade barata, é a vida que fomos chamados a viver. E por último, lembre-se de ocupar a sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é amável. Com aquilo que é amável. Ocupe sua vida com coisas que glorifiquem a Deus. É o nosso desafio. Desafio de uma vida não humanista, mas de uma vida que depende de Jesus, que depende do Senhor, e que não busca contentamento em qualquer lugar que não seja antes no Senhor. Quero convidar vocês a ficarem em pé, quero orar com vocês e convidá-los para um tempo muito especial de batismo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, esse presente para nós de noite, como irmãos em Cristo, Pai, como igreja de Jesus, que os nossos corações sejam renovados, encontre contentamento no Senhor. Embora tantas coisas nos parecem distante daquilo que estamos vivendo, Pai, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. O que nos resta, Pai, é nos humilhar diante daquilo que o Senhor está fazendo em nós, daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, Pai. Cura os nossos corações dessas más vontades. Cura os nossos corações da cobiça dos nossos olhos, da vaidade, do orgulho, da arrogância, de pensar que uma luta brava neste mundo para conquistar os melhores lugares, as melhores coisas estão, Senhor, longe do Senhor. Que nós possamos usufruir dessa paz, dessa alegria, dessa vida, Pai, perene, dessa jornada, dessa peregrinação, descansando no Senhor. Que a gente viva nessa dimensão, nessa caminhada como o apóstolo Paulo, preso sim, passando por dificuldades sim, apanhando muitas vezes, sendo injustiçado, acusado injustamente, mas contente com ou sem as coisas que essa vida nos oferece. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida que temos em Ti. Em nome de Jesus.